Minhas cordiais saudações a todos aqueles que nos acompanham pelo nosso podcast semanal aqui pelas nossas redes sociais da nossa querida Diocese de Limeira. Vamos meditar o Evangelho do próximo domingo, dia 9 de junho de 2024, é o 10º domingo do tempo comum. O Evangelho é de São Marcos, capítulo 3, versículos de 20 a 35. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que ele estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebul e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, Jesus se manifesta no Evangelho de hoje como a descendência da mulher que dá combate e vence o antigo inimigo da humanidade representado pela serpente. Foi a serpente que tentou Adão e Eva, né? Mas o Evangelho de hoje revela também toda a fragilidade humana de Jesus, a sua kenosis. Seus parentes o consideram louco e saem para detê-lo. Os escribas dizem que está possesso por Beelzebul e que expulsa os demônios em nome do próprio Satanás, e que, portanto, é seu cúmplice. Dois julgamentos severos e equivocados, tanto da família como dos mestres da lei. E Jesus responde prontamente aos seus acusadores. Aos escribas, afirma categoricamente que é mais forte que o príncipe dos demônios e que veio a este mundo justamente para combater Satanás. Vence-o no deserto, as tentações de Cristo no deserto. Tudo isso logo após o seu batismo. Vence Satanás, quando expulsa os demônios. E vencerá Satanás definitivamente na cruz. É ele, Jesus, o homem forte da parábola que guarda a casa e não permite que o ladrão entre. Tudo isso ele faz na força do Espírito Santo e não por algum espírito impuro, mau. E Jesus adverte que o pecado contra o Espírito Santo consiste justamente na resistência deliberada à bondade divina. O que significa isso? É a decisão voluntária de não abandonar uma conduta sabidamente pecaminosa. Então a pessoa sabe que é pecado e permanece no pecado e não quer abandonar aquela vida de pecado. Deus perdoa todo o pecado, desde que haja arrependimento. A parábola do filho pródigo mostra isso, quando o texto de Lucas assim, que o jovem caiu em si, isto é, a graça excitante o excita a conversão, toca nele. Ele se abre e se arrepende. Ali começa a conversão. Então Deus perdoa todo pecado, desde que haja arrependimento. Mas Deus respeita nossa liberdade. Ele não violenta a nossa liberdade. Com fé, com arrependimento, com esperança em Deus e com humildade, existe remédio para todo tipo de pecado. E sempre é tempo, desde que haja arrependimento. Mas com orgulho, dureza e obstinação, a pessoa acaba dizendo não à bondade divina. Porque ela não quer mudar de vida, ela quer continuar no pecado. Não é que Deus não queira perdoar, ela não quer ser perdoada. Por sua vez, os parentes de Jesus vão até Cafarnaum para levá-lo de volta para casa, em Nazaré.
E muitas são as razões para isso, né? Muito tempo fora da família, notícias contraditórias sobre a sua atividade, a sua mensagem em contraste com a doutrina oficial dos escribas e fariseus, o contato com os pecadores de quem é amigo, o não seguimento da tradição dos antigos, nem respeito pelo sábado. Enfim, os parentes de Jesus eu considero louco, né? E a intenção principal, ao buscá-lo, é reconduzi-lo ao caminho reto de um autêntico judeu. E aqui a gente pode fazer uma reflexão. Como já no início era difícil aceitar a mensagem de Jesus, né? Como é exigente. O próprio Cristo diz, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. E Jesus responde, né, aos seus parentes. Quando diz assim, que os seus parentes estão lá fora, sua mãe, seus parentes estão lá fora e querem falar com eles assim, quem faz a vontade de Deus é ser meu irmão, minha irmã e minha mãe, a minha família. E sem dúvida alguma, a Virgem Maria foi a discípula mais fiel de Cristo, que fez em todos os momentos a vontade de seu filho, a vontade de Deus. Ela é a discípula mais perfeita. Jesus não desvaloriza a consanguinidade, nem despreza seus parentes, mas deixa muito claro que o reino de Deus apresenta ao discípulo exigências que às vezes podem ir mais além dos vínculos naturais de família. Seguir Jesus exige desapego. Por exemplo, na ordenação presbiteriana é muito bonito aquele momento em que o candidato se despede dos pais, dos parentes, né? É o desapego, não é o desprezo, é o desapego para se colocar totalmente a serviço da igreja. Servir ao reino exige desapegos, renúncias. E termino. Jesus é a descendência da mulher. A descendência da mulher esmagará a cabeça da serpente. É Cristo que esmaga a cabeça da serpente, vence Satanás na cruz. Porém, a serpente lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, a obra salvífica de Cristo se dá através do sofrimento. E quem se põe no discipulado de Cristo se prepare para enfrentar as dificuldades. Mas não nos falta a graça para sermos fiéis a Cristo e ao seu Evangelho. A todos a minha bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.